amado irmão, minha amada irmã. É uma alegria ter você nesse segundo dia de celebração da Páscoa. Somos igreja em nossas casas, somos igreja onde nós estamos. E eu quero te convidar a, junto comigo, a ler o Salmo de número 63. Um salmo, nós podemos dizer até de um poeta, né? Davi foi um poeta ao escrever os salmos. E no Salmo 63, ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim, quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, em Ti medito durante as vigílias da noite. Porque Tu tens sido o meu auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Aleluia. Nesses dias, meus amados, nós estamos recordando o centro do cristianismo. O motivo de eu e você termos certeza de que vamos morar na eternidade com o Pai é porque Jesus cumpriu. Ele passou pela morte, Ele passou pela ressurreição. E o meu desejo, o nosso desejo, é que juntos nós celebremos a Páscoa da mesma maneira que Davi declarou, com o coração muito ansioso, desejoso, com esse ardente na sua alma, de que vai buscar a Deus com muita intensidade. Então busque a Deus com intensidade, seja intenso na adoração nessa noite, porque a sexta-feira nós já lembramos da morte, estamos no sábado do silêncio, mas o domingo vai chegar. Seja intenso na sua adoração nessa noite, não perca essa oportunidade. Abra o seu coração e declare o seu amor ao Senhor. Afinal, Jesus tem para mim e para você amparo. Jesus tem para mim e para você auxílio. Jesus tem para mim e para você descanso. Davi estava num deserto, e num deserto ele pôde declarar que ele desejava que o Senhor pudesse saciar a sede dele. O nosso Jesus teve sede também na cruz. E se você, meu amado, minha amada, que nos acompanha, está com sede, está enfrentando um deserto, essa noite é a oportunidade de você matar a sua sede, porque o único Deus, o único que pode te dar satisfação é o Senhor. E eu quero te convidar a orar, que você possa fechar os seus olhos, reunir a sua família, e nós vamos falar com o Pai nesse momento. Deus, eis aqui as nossas vidas, eis a vida dos teus filhos nas suas casas, nesse tempo de feriado, nesse tempo de nós lembrarmos também do seu amor revelado a nós por meio da cruz. Pai, nós queremos nos apresentar ao Senhor nessa noite e dizer: Deus, nós te desejamos. Deus, nós precisamos de Ti. Intensamente nós precisamos erguer as nossas mãos ao Senhor. Nós precisamos erguer a nossa adoração ao Senhor. Os nossos cânticos serão intensos aos Teus ouvidos nesta noite, porque o Senhor é a razão da nossa vida, Pai. O Senhor é a razão da nossa existência. Não há outro lugar melhor do que estarmos aos Teus pés nessa noite. Receba a nossa vida, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Santo, Santo.
os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. E vive está. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Hosana, hora vem, Senhor. Espírito, tu és bem-vindo aqui. Desejamos tua presença.
te encontrar. Brilha tua glória e nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós o invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos Está pronta, estamos te esperando pra te encontrar. Brilha tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós nos rendemos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Aleluias, boa noite, família. O noivo vem. Hebreus 12, versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem impor com vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecados, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Para nós, a
cruz, ela simboliza salvação, redenção, esperança. Mas para os primeiros cristãos, a cruz era um lembrete do sofrimento que estava vindo sobre a igreja, sobre o sofrimento e a devastadora angústia que eles sentiram antes da ressurreição de Jesus. E aí eu quero lembrar para vocês que nós não temos o controle, por mais que nós temos hoje muita tecnologia, os nossos olhos, eles não conseguem pairar sobre toda a terra e saber todos os acontecimentos. Mas os olhos do Senhor, Ele está sobre toda a terra. E aquilo que nós não vemos, o Senhor vê. E aquilo que nós desejamos, o Senhor, Ele faz. E no sábado, eu fico imaginando a angústia e a tristeza dos discípulos, que tiveram com eles a palavra viva, que se tornou carne, que trouxe milagres, trouxe esperança, trouxe para eles esperança e paz, de uma nação que seria liberta. Mas a cruz trouxe para eles a tristeza, porque essa esperança, aos olhos dos discípulos, ficou na cruz. Só que o que eles não sabiam é que enquanto eles estavam lamentando a morte de Jesus, Jesus estava lutando contra a morte, tomando a chave do inferno por mim e por você. E sabe o que eu quero lembrar para você? Que muitas coisas nós não vemos. O ambiente para os discípulos era um ambiente de morte, de angústia, de solidão, e não é diferente para nós hoje. Nós estamos vivendo nesse ambiente de morte, de tristeza, de angústia, mas saiba que Jesus, Ele já tomou a chave do inferno, Ele já tomou a chave da morte. E aquilo que nossos olhos não podem ver, mesmo quando nós não estamos vendo, o nosso Deus continua trabalhando. Ele se entregou, Ele sacrificou como uma oferta viva por mim e por você. Nesse momento eu quero chamar você para, com gratidão, entregar a sua oferta e o seu dízimo. E não temer o que pode acontecer, porque o cenário é de morte. Saiba que Jesus está trabalhando mesmo quando você não está vendo. Não temas, porque Ele já venceu, para que você não se canse e não se desanime. Eu quero orar por você. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor entregou o seu único filho por nós. Ó Jesus, o Senhor suportou todas as dores, todas as lutas, todo o sofrimento por mim e pelos meus irmãos. Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento, a tua igreja, os teus filhos estão entregando diante de ti uma oferta de gratidão. Estão devolvendo ao Senhor o dízimo em sinal de fidelidade, de obediência. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no controle de tudo. E mesmo quando nós não estamos vendo, o Senhor está trabalhando para que haja provisão, proteção, paz e esperança no meio do teu povo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Não se canse nem se desanime. Pastor Daniel. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos aqui. É motivo de celebração nós podermos adorar, bendizer o nome do Senhor. O sábado não representa a morte apenas, mas o sábado ele vai representar, com certeza, um silêncio que às vezes nós vivenciamos. Eu quero deixar uma palavra ao coração de toda a igreja, e você que não está em casa, receba essa palavra como um bálsamo da parte do Espírito Santo. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 1, verso 1 ao 5, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais,
pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Irmãos e irmãs, é bem notório que a celebração pascual não é uma celebração normal. Na verdade, a celebração da Páscoa, ela deve ser um dos atos mais profundos do cristianismo. Por quê? Porque é na Páscoa que há a entrega do Cordeiro, é na Páscoa que há de fato a entrega do Cristo, que ele veio para salvar a humanidade. Nós entendemos claramente, e a mensagem que foi ministrada na sexta-feira vai falar também um pouco disso. Quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus vem para se entregar, quando Jesus vai ser gerado por Maria, Jesus, ele vai enfrentar o crescimento, Jesus, ele vai enfrentar o peso do chamado ministerial sobre ele, mas aos 30 anos se é revelado, no Rio Jordão é revelado que João está batizando, e ali é anunciado claramente, o céu se abre, e a voz do Deus Pai diz a seguinte frase: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Eu preguei isso outro dia, mas quando nós falamos desse tempo, quando nós falamos desse momento da Páscoa, hoje no nosso calendário, no nosso tempo, nós vivenciamos um tempo onde a Páscoa é celebrada pelo chocolate. Mas para nós, Igreja do Senhor, para nós cristãos que entendemos esse fato e esse ato poderoso, nós sabemos plenamente que a Páscoa, ela não é nada tão supérfluo como um chocolate. A Páscoa é um lembrete, é um sacrifício, é uma entrega poderosa do nosso Senhor Jesus para salvar toda a humanidade. Não tem como, irmãos, nós lembrarmos aqui, não lembrarmos do João capítulo 19. João capítulo 19 vai falar da morte de Cristo. João capítulo 19 vai falar da entrega de Jesus, quando ele vai ser entregue na cruz, como a pastora Rosângela ministrou, dizendo que o tetelestai está consumado, acabou, não há mais nenhuma conta para aqueles que querem aceitar a Cristo como seu Salvador. Aí a palavra de Deus vai nos mostrar que em seguida do capítulo 19 entra em cena o capítulo 20, e o capítulo 20 é um capítulo interessante. O capítulo 20 fala do domingo, da ressurreição, mas entre o capítulo 19 e entre o capítulo de número 20 do livro de João, não cita o sábado, não se fala do sábado, não se fala do que ocorreu entre a sexta e entre o domingo. Parece aqui algo interessante, porque quando acaba-se o livro profético de Malaquias no Antigo Testamento e vai se iniciar o livro de Mateus nos Evangelhos, entre esses dois livros tem algumas páginas em branco, também chamado de período interbíblico, ou seja, um silêncio. Então, se eu posso traduzir o sábado, nessa noite de sábado, eu posso traduzir de uma forma como silêncio. É nesse tema que eu quero ministrar: silêncio, a dinâmica do falar de Deus. Quando nós olhamos, irmãos e irmãs, para o falar de Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Quando nós olhamos para falar do Senhor, nós queremos escutar, e é bem verdade que o Salmo 115 vai dizer: o Deus deles tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, e tem pés e não caminha, mas o meu Deus, é o salmista dizendo, e é o nosso Deus, o Deus de Israel, ele tem olhos e vê, ele tem ouvidos e ouve, ele tem mãos e apalpa, tem pés e caminha, e tem boca
e fala, aleluia. Mas quando eu olho para o dia de sábado, é algo interessante, porque o texto que li fala de um momento crucial e revelado pelo Espírito. Ele vai dizer: o Deus de Israel falou de muitas maneiras e falou de muitas formas. Entenda bem que a primeira palavra que o escritor vai usar, falou aos pais. Nós entendemos claramente que aos pais da igreja que vem surgindo, nós entendemos claramente que Deus levantou no início de toda a estrutura bíblica, quando Deus vai chamar o seu povo, Deus levantou homens honrados, Deus levantou, instituiu a lei, e Deus levantou Moisés, Deus levantou sacerdote, Deus levantou levita, Deus levantou pessoas, e através dessas pessoas escolhidas por Deus, levantadas pelo Senhor, Deus começou a falar de muitas maneiras. Então eu começo a entender que o falar de Deus é essencial. Eu começo a entender que aonde não tem o falar de Deus, tem o falar da carne. Eu começo a entender que aonde não tem o falar de Deus, tem o falar do naturalismo, da naturalidade. Mas quando há o falar de Deus, algo profético se revela. Quando há o falar de Deus, algo extraordinário vai se revelar. E nessa noite, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus fale com você que está em casa, e esse falar de Deus gere vida, gere transformação em meio ao silêncio. Depois o escritor vai dizer, depois de falar aos pais, falou também aos profetas. Entenda bem, Deus levantou homens também como profetas, Deus levantou profetisa, Deus levantou homens que ficaram e dedicaram a sua vida à ministração da palavra de profecia. Deus levantou homens que deixou como Ezequiel à beira do rio Quebar. Deus levantou Isaías, que viu Uzias ser morto, que se sentiu só, que se sentiu vazio. Deus levantou homens como Ageu, que profetizaram pouco tempo, mas profetizaram com uma relevância sólida, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Então, se Deus falou aos pais, Deus também falou aos profetas. É bem verdade que os profetas se levantaram com uma palavra extraordinária, profética e profunda. Os profetas se levantaram com uma dinâmica tremenda. Ora, então eu começo a clamar nesse momento ao espírito de profecia. Para quê? Porque o espírito de profecia, ele pode falar ao nosso coração. Ao espírito de profecia revelado pelo Senhor, ele pode falar com você que está em casa. Mas a terceira declaração, que é do tema hoje, é a mais profunda, é a mais bela, é a mais linda, é a mais sobrenatural. Ela é de fato inigualável, porque o escritor aos Hebreus diz a seguinte fala: agora, nesses últimos dias, ele, Deus, tem falado através do Filho. Ele tem falado, ele tem revelado, ele tem manifestado, ele tem anunciado através do Filho. É por isso que Timóteo, no capítulo 2, na segunda epístola, ele vai dizer: lembra-te do soldado, lembra-te do atleta, lembra-te do lavrador. Mas ele fala a última frase dizendo: lembra-te de que Jesus Cristo é da descendência de Davi e ressuscitou dentre os mortos. Se tem uma lembrança que a igreja não pode esquecer, é de Jesus. Se tem algo que a igreja não pode esquecer, é do nosso Senhor. Mas esse sábado, ele não representa somente a fala do escritor aos Hebreus. Esse sábado ele representa o silêncio. E aí, qual é a dinâmica do silêncio nesse tempo? Qual é, gente, a dinâmica usada pelo Senhor para falar à igreja daquele tempo bíblico, para falar à igreja dos nossos dias no silêncio? Qual é a dinâmica que Deus usa em meio ao silêncio? E eu quero começar a entender isso aqui dizendo: no meio do silêncio, nós vamos entender João capítulo 19, que diz: Jesus foi morto, Jesus se entregou, Jesus aceitou a cruz para salvar a humanidade, Jesus aceitou a cruz para envergonhar Satanás. E naquele tempo os discípulos olhando para a cruz, só está a mãe de Jesus, Maria, e também seus irmãos. Aqueles que comeram pães, aqueles que comeram peixe, abandonaram Jesus. Aqueles que foram abençoados por ele, escolheram perante Pôncio Pilatos, dizendo:
é Barrabás. Nós queremos o zelota Barrabás. Nós queremos Jesus, não. Nós não queremos o Jesus que cura, o Jesus que move, o Jesus que restaura, o Jesus que é paz, não. Nós queremos o zelota. Nós queremos arrancar Roma do poder, e o zelota Barrabás pode fazer isso. Porém, quando Jesus vai se entregar na cruz, algumas vozes começam a surgir. E pastor Daniel, qual é a voz que surge em meio ao silêncio aonde Jesus já tinha se entregue? Qual é a voz que surge, irmão, quando Jesus, a gente clama e parece que Jesus não está ouvindo? Qual é as vozes que surgem quando nós estamos clamando e parece que o céu está fechado? Qual é as vozes que surgem, gente, quando a gente ora e parece que o vírus, que a Covid-19 só aumenta? Quais são as vozes que surgem, que permeia a nossa volta, o nosso coração, quando a gente clama e parece que nada está acontecendo? Quando a gente clama, Júnior, e parece que nada está mudando, a primeira voz que surge em meio ao silêncio é algo que eu acho interessante. As vozes que surgem em meio ao silêncio, a primeira voz é a voz da dúvida. Quando Jesus Cristo vai se entregar, e quando ele está perto de se entregar, o coração do povo fica angustiado, o coração dos apóstolos ficam temerosos, a ponto deles dizer: não, não vai. Mas agora, quando eles olham Jesus sendo crucificado e morto, aí começam a entender. Os apóstolos, Pedro, mas alguns apóstolos, eles vão voltar à pescaria do qual Jesus havia lhe tirado. Por quê? Porque agora o coração deles estão em dúvida, o coração deles está dizendo: não é verdade, os ensinamentos dele não valeram a pena, os ensinamentos dele não foram reais. Eu vi milagre, eu vi muita coisa acontecer, eu tive experiência, mas tudo que ele falou parece que agora está sendo anulado com a sua morte na cruz. Interessante entender isso aqui. Por quê? Porque nesse tempo nós estamos lidando com pessoas que tiveram experiência, nós estamos lidando, gente, com pessoas que já escutaram a voz do Salvador, nós estamos lidando com pessoas que já vivenciaram momentos lindos de adoração ao Senhor, aonde a sua alma se derramou, aonde o seu espírito fora renovado. E aí, por causa de um silêncio de Deus, por causa de clamar e não ouvir a voz do Salvador, estão dizendo: vamos voltar às velhas práticas, vamos voltar aquilo que nós sabemos fazer na nossa naturalidade. Então os apóstolos vão voltar a pescar, os apóstolos vão voltar a ter uma vida duvidosa. Por quê? Porque o silêncio de Jesus, o silêncio da terra invadiu o coração e gerou dúvida. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem muita coisa para resolver. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que aí no lado do YouTube, no canal do YouTube, está dizendo assim: ah, pastor, eu estou passando por essa situação, eu já fui de oração, eu já orei, eu já clamei, eu já busquei ao Senhor, eu já tive uma intimidade com Deus de Israel, mas eu tenho passado um tempo no qual eu preciso de resposta e não estou recebendo resposta. Eu estou no silêncio e por causa do silêncio eu voltei a fazer o que não era para fazer. Essa noite eu venho com uma palavra para você: acalma. É apenas um período de silêncio. Acalma. O silêncio não é para te matar, é apenas um período de silêncio necessário para ele cumprir o propósito sobre a terra. A segunda voz que surge é a voz da falta de esperança. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo de número 24 que quando Jesus morre, que quando Jesus se entrega, os discípulos que estavam em Jerusalém, porque Pedro, Tiago, João é de Jerusalém, voltaram à pescaria no Mar da Galileia. Mas agora os discípulos de Emaús, de fora, estrangeiro, que tinham largado as suas casas, que tinham largado a sua rotina também, eles olham e dizem assim: não, o ensinamento dele
foi bonito, o ensinamento dele foi lindo, mas no final, ele morreu. E quando ele morreu, também morreu a esperança. E por ele ter morrido, acabou-se também a esperança. A segunda voz que surge, gente, em meio ao silêncio, é a voz que quer falar conosco diariamente, dizendo: não tem esperança, não há esperança. Nessa semana, nesse final de semana de Páscoa, há uma voz querendo surgir mais forte, dizendo: não, a Covid-19 é mais forte. Há uma voz querendo dizer: não, o que a gente mais precisa é de leito de hospitais, o que a gente mais precisa é da vacina. Nós entendemos porque não somos responsáveis, nós precisamos de leito, precisamos de vacina, precisamos da parte médica, sim, mas o que mais precisamos é voltar a ter a esperança no Salvador. A esperança, ela não pode ser tirada do seio da igreja, ela não pode ser tirada por causa de um silêncio. Mas os discípulos de Emaús, eles estão olhando: olha, ele agora morreu. Um olha para o outro e diz: vamos voltar para Emaús, vamos voltar para a nossa casa. Entenda bem, eles não sabem como vão encontrar casa, eles não sabem como estão Emaús, não sabem como estão a sua rotina lá, porque estavam crendo na palavra do Salvador, mas o silêncio gerou no coração deles: não há esperança. A terceira voz que surge é: o inimigo venceu. Porque quem está olhando no Gólgota está olhando Cristo entregue na cruz, Anás e Caifás, sumo sacerdote e sacerdote, voltando para o templo, para a religiosidade da época. Nós bem sabemos a corrupção dessa época, nós bem sabemos a religiosidade do templo dessa época, mas quem está olhando está dizendo: ele disse que era maior, ele disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, falando dele mesmo. Ele disse que o reino dele não teria fim. Mas quando eu olho e eu vejo silêncio na boca de Cristo, e eu vejo que os ouvidos de Cristo não podem mais me ouvir, e eu vejo que eu não posso mais abraçá-lo, e eu não posso mais tocá-lo, e eu vejo que ele está sendo humilhado, o silêncio gera uma palavra, uma frase, uma incógnita, dizendo: a religiosidade venceu, dizendo: Anás e Caifás venceram. E talvez eu estou pregando para você que está chorando com Deus, que está gemendo com Deus, que entra no quarto, fecha a porta e está dizendo: Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta, porque a cada dia eu estou olhando para a minha família, eu estou vendo a minha família se degradando, a cada dia eu estou olhando para o meu casamento, eu estou vendo meu casamento caindo, a cada dia eu estou olhando para a minha vida espiritual, e eu estou vendo a minha vida espiritual em declínio. E o que está em meu coração, Senhor, é: o mundo está vencendo, o mundo está ganhando, eu estou perdendo a guerra porque eu não consigo te ouvir, eu não consigo te sentir, eu não consigo te tocar. E aí, as vozes que vão surgindo, vão espalhando aquilo que Jesus juntou. As vozes que vão surgindo em meio ao silêncio, vão espalhando aquilo que Jesus juntou. As vozes que vão surgindo em meio ao silêncio de sua morte, vão tentando minar aquilo que Jesus construiu, vão tentando armar brechas diante daquilo que Jesus já tinha estabelecido. Porém,
O silêncio de Jesus também é uma voz. Porém, o silêncio de Jesus também é didático. Porém, o silêncio de Jesus também é curador. E a voz de Jesus, que acostumou a dizer: raça de víboras, fariseus hipócritas, João Batista gritando: raça de víboras, mas Jesus dizendo: fariseus hipócritas, não entram e não deixam o povo entrar, sepulcros caiados. A voz de Jesus, que era acostumada a dizer no meio deles, dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A voz de Jesus acostumada a dizer: vai e não peques mais. A voz de Jesus acostumada a dizer a Pedro e aos seus apóstolos. Agora em silêncio, traz alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento do silêncio de Jesus: não é porque eu não estou ouvindo que Ele não está trabalhando. A primeira voz do silêncio que eu vejo de Cristo é: não é porque eu não estou ouvindo Ele que Ele está parado. Não é, Elcimar, que porque eu não estou ouvindo a sua voz, Júnior, que Ele não está trabalhando ao meu favor. É bem verdade que Jeremias capítulo 18, Deus olha para o profeta e diz: levanta, Jeremias, e desce à casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer que quando ele desce à casa do oleiro, ele olha e ele vê que o oleiro está trabalhando. É como se Deus olhasse e falasse assim: Jeremias, eu estou te mostrando, meu filho, não é porque você não está vendo que eu estou parado. Aqui é o mesmo cenário. É como se a terra tivesse toda sem escutar a voz do Senhor, e o sábado é o silêncio, mas lá no céu, lá em cima, tem um Deus olhando e falando para toda a humanidade, dizendo: acalma, você não está ouvindo, mas Ele está trabalhando. Você não está ouvindo, mas isso faz parte do trabalho dEle. Você não está ouvindo, mas isso faz parte do projeto. Você não está entendendo, mas isso faz parte do projeto. Nessa noite de sábado, meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida que está em casa. Não é porque o teu marido não parou de beber que ele esqueceu e abandonou de você. Não é porque o teu casamento não está da melhor maneira que ele esqueceu de você, não. É apenas Ele dizendo: o meu silêncio é para eu esperar o momento certo para agir. E essa noite eu quero profetizar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se prepare, por quê? Porque a voz dEle vai se revelar a você. Mas fica tranquilo, enquanto ainda não se revela, Ele está trabalhando em favor da igreja. Não é porque eu não estou ouvindo que Ele não está trabalhando. Está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Está em silêncio, mas Ele está movendo. A terra está gritando: acabou. O céu está gritando: Ele está trabalhando. A terra está gritando e gemendo: a voz dele cessou. Mas os céus estão dizendo: o poder dele ainda é real, o poder dele ainda é manifesto, o poder dele ainda está intacto. Sabe, em outras palavras, o que a Bíblia está querendo mostrar? A palavra está querendo dizer para mim e para você: o silêncio de Deus é duro, o silêncio de Deus, de Cristo, é doloroso. Mas fica tranquilo, nenhum cravo, nenhuma coroa, nenhuma chicotada com azorrar, nenhuma cuspida, nenhuma ferida com lança na lateral, nada disso é capaz de apagar o projeto de Jesus em meio ao silêncio. Nessa noite eu quero profetizar em nome de Jesus: nada é capaz de apagar, meu irmão, o projeto de Jesus sobre a tua vida. Ele está em silêncio, está, mas o projeto está de pé. Ele está em silêncio aí, você não está ouvindo Ele, pode até não estar ouvindo, mas Ele está trabalhando a nosso favor. E aí o salmista Davi vai dizer: os céus manifestam a sua glória, o firmamento, Jean,
anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa para outro dia, uma noite revela conhecimento para outra noite, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e desce para percorrer a sua corrida, e a sua corrida vai de uma extremidade a outra extremidade, e dele ninguém se furta o seu calor. Aqui é o salmista tendo a revelação da morte de Cristo. Tentaram roubar o calor da sua pele, mas não podem roubar o calor da sua eternidade. Tentaram roubar o calor da sua vida, mas não podem roubar o calor da essência divina dele. E aí, quando eu olho para o silêncio, eu estou olhando, eu não estou conseguindo ouvi-lo, mas uma certeza eu tenho: ele é fiel, aleluia, para fazer infinitamente mais. Jesus havia dito: eu vou padecer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que ele está dizendo? O silêncio tem a capacidade de nos fazer perder a fé, o silêncio tem a capacidade de nos fazer retroceder, mas o silêncio, meu irmão, ele tem que ser atuado na nossa vida como uma psicologia reversa, dizendo: não, eu sei que eu não estou ouvindo, eu sei que as coisas não estão mudando, eu sei que as coisas estão contrárias, mas uma coisa eu sei, eu faço como Jeremias, eu lembro, eu trago à memória o que pode me dar esperança, porque ele disse que ia se entregar, mas ele também disse que ia ressuscitar. Eu estou no silêncio, mas eu sei que o melhor dele vai se revelar sobre a minha vida. Então recebe essa palavra. Você está no silêncio, mas o melhor dele vai se revelar sobre a tua vida. Você está no silêncio, mas o melhor dele vai se revelar sobre a tua casa. Essa Páscoa pode ser o lugar da onde o silêncio de Deus seja curador para você vivenciar algo extraordinário. Então, em meio ao silêncio surge uma segunda voz. Qual é a segunda voz? O silêncio de Jesus não anula a sua promessa. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Estar no silêncio não é fácil. Vivenciar o silêncio não é mole. Mas eu preciso ter maturidade o suficiente para entender: o silêncio de Jesus não anula, Joiciane, as promessas dele sobre a minha vida. E uma das promessas que estava ministrada era o quê? Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um momento onde não se pode aproximar muito. Estamos vivendo um momento onde não se pode abraçar. Estamos vivendo um momento onde não se pode viver como gostaríamos de viver, de forma livre. Estamos vivendo um momento onde a gente muitas vezes se encontra sozinho, se encontra solitário. Porém, o silêncio de Jesus não anula as promessas dele para a minha vida. Nessa noite de sábado eu quero profetizar sobre a tua vida. O silêncio que você está passando, o silêncio de você não ter um vizinho para conversar, de não ter um parente para estar ao teu lado, e o silêncio até de Jesus dizendo: eu não consigo ouvi-lo, eu não consigo enxergá-lo, eu não consigo tocá-lo, eu não consigo sentir. O silêncio não vai anular a palavra que Jesus tem liberada de promessa sobre a tua vida. E aí eu começo a entender algo muito sério aqui. Eu me lembro um dia, quase 16 anos atrás, 17, eu entrando na igreja metodista central aqui de Muriaé, aceitei Jesus, já estava caminhando há um tempinho pequeno, e nós fomos subir um monte, e Deus um dia usou um jovem, e ele falou comigo assim: olha, Deus manda te falar que Ele vai salvar a sua casa. Passaram-se anos, passaram-se muito tempo, e Deus naquela noite aqui em Muriaé, no posto fiscal,
nós orando, Deus usou o Jander Júnior para liberar essa palavra profética sobre a minha vida. E por muitas vezes eu orava a Deus e dizia assim: Deus, como que o Senhor falou? Eu estou no silêncio, eu não vejo acontecer. Por muitas vezes eu olhava e falava: Senhor, aonde o Senhor está? Cadê o cumprimento da sua palavra? Cadê o cumprimento da sua promessa? A minha mãe não aceita o Senhor, a minha mãe não caminha com o Senhor. Até que um dia, em meio ao silêncio que eu estava vivendo de Deus, a minha mãe aceita Jesus. Até que aquele dia, o pastor, depois dela caminhar lá numa outra igreja, o pastor fala assim: Pastor Daniel, eu quero convidar você para fazer parte do batismo da sua mãe. Eu falei: eu já ia, meu amigo. Aí ele disse: não, eu quero convidar você para batizar a sua mãe juntamente comigo. Sabe o que eu estou querendo liberar sobre a tua vida? Por mais que você viva o silêncio de Deus, por mais que no meio do silêncio gere lágrimas, choro, desânimo, angústia, tristeza, sofrimento, por mais que isso aconteça, eu vim nessa noite de sábado para te dizer: a promessa de Deus ainda está aí de pé, meu irmão. A promessa de Cristo ainda está de pé. A promessa do Senhor ainda está de pé sobre a tua casa. A promessa do Senhor ainda está de pé sobre a tua vida. Nada na terra é capaz de anular a promessa que Jesus fez. Nada é capaz. Pastor Daniel, eu estou no silêncio. Está no silêncio, mas também está debaixo de promessa. Pastor Daniel, eu estou vivendo sábado de angústia. Está na angústia, mas também está debaixo de promessa. Pastor, a minha família está sendo destruída por vírus, estão com medo de forma emocional, psicológica e até física, mas também a sua família está debaixo da promessa de Deus. Escute isso que eu vou liberar aqui em nome de Jesus. A promessa de Jesus é mais poderosa do que qualquer silêncio capaz de tentar ofuscar essa promessa. A promessa é maior, a promessa é maior. Creia na promessa, a promessa é maior. Anima-te, homem, anima-te, mulher, porque a promessa de Jesus é maior. E aí, gente, vamos entender aqui. Qual é a outra voz que surge? A outra voz, em meio ao silêncio de Jesus, é como se o silêncio de Jesus gritasse, dizendo: o meu silêncio é momentâneo, a minha voz é permanente. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer: essa leve e momentânea tribulação, ela nem se compara com o peso de glória que há de ser revelado. A humanidade está perdida, houve trevas. A humanidade está perdida, cadê o homem que multiplica pães e peixes? A humanidade está perdida, cadê o homem que enxerga o cego, que enxerga o perdido, que abraça o leproso, que restaura, que cura, que ama? Cadê o homem que ensina sobre o amor? Cadê o homem que fala sobre essas coisas? Cadê o homem? Mas em meio ao silêncio, há uma voz dizendo: o meu silêncio é momentâneo, a minha vida e a minha voz é eterna. Não troque uma eternidade da presença de Cristo por um silêncio momentâneo. Nessa noite, eu, como profeta de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você está proibido, você está proibida de parar em meio ao silêncio. Você está proibida de ser nocauteado em meio ao silêncio.
Você está proibido, proibida de deixar as vozes da morte tentar invadir a sua vida e a sua casa. Por quê? Porque vai passar. Escute isso que eu estou liberando aqui em nome de Jesus. Vai passar. Esse silêncio vai passar. Daqui a pouco a voz dele vai estar bradando de novo. Daqui a pouco o abraço dele vai estar disponível de novo. Daqui a pouco as curas dele vai estar liberadas de novo. Ei, escute isso aqui. Amanhã já será domingo, 9 horas da manhã. E domingo, 9 horas da manhã, os céus já estarão gritando: ele ressuscitou. A terra estará gritando: ele ressuscitou. Ei, pastor Daniel, o que é isso? É apenas um momento, vai passar. Pastor, mas a minha casa está derrubada, vai passar. Pastor, eu estou entristecido, vai passar. Pastor Daniel, eu estou amargurado, vai passar. Por quê? Porque quando a voz dele voltar a soar, é a voz que transforma a tristeza em alegria, é a voz que tira a miséria e coloca a prosperidade dele sobre a nossa vida. E aí eu preciso crer que eu não estou nos meus dias melhores. Eu preciso crer que ainda que eu não esteja nos meus melhores dias, mas eu continuo crendo, eu vou voltar a vivenciar o extraordinário de Deus. Eu preciso crer que ainda que eu não esteja vivendo o meu melhor em casa, eu vou voltar a viver algo novo. Tem um cântico que diz, né? Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Então nessa noite eu quero profetizar, para encerrar. O louvor dá para vir aqui? Nós vamos cantar um cântico. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Você vai viver algo novo. O silêncio é apenas um tempo momentâneo, mas daqui a pouco a voz de Jesus vai ser revelada sobre a tua vida. E quando essa voz for revelada sobre você e a sua casa, se prepare, vem algo novo de Deus aí. Se prepare, vem algo novo de Deus aí. Daqui a pouco Jesus vai estar ressuscitando. E quando Ele ressuscitar, Ele está dizendo: eu já cumpri o meu propósito. A partir de agora não tem silêncio de morte mais. A partir de agora a minha voz vai ser revelada. E quando a minha voz é revelada, o cenário é transformado. Então, para você que está em casa, eu quero convidar você a se colocar de pé. Para você que está aí dizendo: pastor Daniel, eu vivenciei essas vozes em meio à morte de Jesus, em meio a tantas perdas que eu estou passando, em meio a tanta dificuldade, eu vivenciei essas vozes. E a voz da dúvida, a voz do fim da esperança, as vozes, o inimigo está vencendo, tomaram conta de mim. Mas mediante essa palavra eu vou me levantar. Mediante, pastor Daniel, essa palavra eu vou me erguer. E eu vou entender que nada é capaz de paralisar a promessa de Jesus sobre a minha vida. Nada é capaz de paralisar a promessa de Jesus sobre nós. E eu vou entender isso. Então eu quero convidar você a ficar na sua casa aí de pé. Se quiser ajoelhar, se quiser ficar sentado. Mas eu quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor adora com um cântico, a você não lembrar das vozes que surgem em meio à morte, mas lembrar que a promessa dele ainda está de pé. Há uma promessa dispensada ainda sobre nós, e você tem a liberdade de lembrar daquilo que Jesus te disse. O ministério vai estar adorando, e em seguida eu vou estar orando. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Você que está em casa, diga isso. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Sinta Ele aí na sua casa te visitando agora. Eu quero conhecer mais de ti. Seja quebrado esse silêncio agora. Sinta Ele aí ao seu lado. Espírito vem. Sinta Ele colhendo as suas lágrimas agora. Espírito Santo. Sinta Ele te abraçando aí agora. Espírito vem. Espírito Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Espírito vem, Aleluia. Espírito vem, Aleluia. Espírito Santo. Recebe aí em casa nessa noite, recebe aí. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E faz eu viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Pastor Daniel, eu estou passando por isso. Eu sou de Jerusalém, mas eu voltei à prática da pescaria. Eu sou de Emaús e tinha largado tudo em prol do Senhor. Mas agora a coisa está ficando feia. E essa voz da dúvida me encontrou e eu voltei para lá. Mas nessa noite, essa palavra falou meu coração. Uma palavra simples, mas falou meu coração, pastor. E nesses dias eu tenho olhado mais para a luta, eu tenho olhado mais para as más notícias do que para a minha promessa. Eu tenho olhado mais para as notícias que circulam do que para a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Mas essa palavra, pastor, me trouxe de volta a minha promessa. Eu lembrei. E eu sei que Ele é fiel para cumprir a promessa dEle. Receba renovo da sua promessa através desse cântico. Diga isso. Incendeia. Receba aí o renovo da tua promessa. Receba aí o ânimo da promessa. Receba aí o fortalecimento. Diga isso, diga isso. Vamos subir, vamos subir. Santo
Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Que Deus incendeie a tua casa aí. Que Deus incendeie a tua vida. Que Deus incendeie a tua casa. Que Deus sopre o Espírito agora. Receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo, receba renovo nessa noite. Incendeia. Aleluia. Incendeia. 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 Senhor, nós passamos pelo silêncio. Ninguém está livre do sábado. Ninguém está livre do choro a noite inteira. Mas nessa noite nós queremos declarar: o teu silêncio não vai nos derrubar. Nós vamos passar pelo silêncio quando o Senhor estiver em silêncio. Quando o Senhor, Pai, quando nós não conseguimos detectar a tua voz, nós vamos conseguir continuar a crer. Nós vamos confiar, nós vamos acreditar, nós vamos prosseguir, porque o teu silêncio não anula a tua promessa. O teu silêncio é sinal também que o Senhor ainda continua trabalhando por nós. O teu silêncio, Senhor, ele está sobre a nossa vida e muitas vezes na nossa jornada de fé, mas a tua promessa, ela é permanente. A tua presença, ela é fiel. E nessa noite nós queremos declarar: se tem alguém em silêncio aí nas suas casas, se tem alguém passando pelo silêncio do Senhor, que receba o renovo da ressurreição, que receba agora céus abertos para ouvir a tua voz, para ouvir o teu falar. Mas, ó Deus, se tem alguém que no meio desse silêncio tem, ó Deus, caído, tem sido nocauteado, eu te peço agora, ó Deus, fortalece, levanta, anima, aviva, restaura, porque a tua promessa está de pé. E a promessa do Senhor, diz a tua palavra: passarão céus e terra, mas as tuas palavras permanecerão. Aleluia. Pai, eu oro por essas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Lembre, passe pelo silêncio, mas jamais esqueça que as promessas do Senhor estão de pé sobre nós. Domingo, 9 horas, e também à noite, as nossas programações. Com certeza, a ressurreição do nosso Senhor restaurará ainda mais a nossa vida para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe. Viva a Páscoa. A Páscoa é Cristo morrendo, é Cristo no silêncio, mas é Cristo ressuscitando para falar conosco. Amém. Deus te abençoe.